Nós vamos falar hoje mais uma vez sobre o temor do Senhor. E eu pedi que você abrisse a sua Bíblia no livro do Deuteronômio, capítulo número 10. E você vai se colocar em pé, como é o nosso costume, para lermos a palavra de Deus. Deuteronômio 10, versículo 12. E depois leremos um segundo versículo no Novo Testamento. Então vamos começar. Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E o próximo texto está na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Já abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Verso número 17. E se invocais aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E o povo de Deus diz? O povo de Deus diz? Amém. Pode se sentar. Que é que o Senhor Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós começamos no domingo passado a meditar sobre esta verdade bíblica que diz respeito ao temor do Senhor. São numerosos os versículos que falam sobre o temor do Senhor. E nós não podemos ver todos, mas queremos ver alguns. Então esta conversa, esta reflexão sobre o temor do Senhor, que começou domingo passado, continua hoje, e eu imagino que por mais uns 2 domingos, nós vamos tirar minutos juntos para aprender o que a Bíblia diz sobre isto. A primeira coisa que nós já vimos é que o temor do Senhor não é um sentimento, mas sim uma atitude. Não é um sentimento negativo para com Deus, quanto a Deus, em relação a Deus. Em poucas palavras, não é ter um relacionamento com Deus pautado com medo. Em ainda menos palavras, temor do Senhor não é medo de Deus. Se você cair neste relacionamento com Deus pautado pelo medo, o medo de não ser abençoado, ou propriamente dito, o medo de que Deus retribua com consequências e com punições e com castigos, você vai estar cultivando dentro da sua mente e do coração uma imagem distorcida de quem Deus é. E com toda certeza não é possível agradar a Deus tendo como base este sentimento de medo. Esse sentimento de medo, ele está por trás, talvez, de nós tentarmos conseguir méritos. Está por trás, talvez, de nós fazermos muitas coisas, mas o apóstolo Paulo diz que mesmo que desse todos os seus bens para os pobres e desse o corpo para ser queimado, isso só teria algum valor se a sua motivação fosse? Se a sua motivação fosse? Você sabe disso, se fosse o amor, como ele escreveu em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O temor do Senhor, repito para ênfase, não é nós termos um relacionamento com Deus pautado no medo. No medo do que é que Deus vai fazer contra mim, no medo de que Deus talvez tire isso de mim, de que Deus talvez me puna dessa ou daquela forma, não. O temor do Senhor é uma atitude para com Deus, da forma como nós com Deus nos relacionamos. Atitude que eu coloco em 3 categorias, ou para explicar, separo em 3 formas. O zelo que vem da gratidão. Essa foi a minha mensagem do domingo passado. O temor do Senhor é o zelo nascido da gratidão. Nós somos conscientes de quanto Deus tem feito por nós e cuidamos disto, porque uma vez que vem de Deus, é para nós precioso, é para nós valioso, somos zelosos.
O zelo que nascido da gratidão. Número 2, o respeito que vem do conhecimento, o respeito que brota de conhecer a Deus. Sendo Deus tão santo, tão elevado, tão infinito como é, eu não posso me permitir um relacionamento de casualidade com Deus, um relacionamento de informalidade, de desrespeito. Não. Quanto mais eu o conheço, quanto maiores e mais profundas são as impressões das qualidades de Deus em mim, mais respeitoso para com Ele eu sou. Terceiro, a humildade causada pela consciência. Eu sou consciente do quanto eu preciso do favor de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Então eu não ouso. Então eu não me atrevo nem me arrogo a agir fora da circunscrição daquilo que Deus tem dito, que ali está a sua bênção. Eu não quero estar fora da bênção, porque eu preciso de que Deus me abençoe. Então eu ajo com humildade no que diz respeito ao meu relacionamento com Deus, que permeia, é claro, infunde todas as outras áreas do viver, porque eu sou consciente de que sem Deus, nada. Sem Deus, nada. Não é um sentimento de medo, é uma atitude de zelo, o zelo nascido da gratidão. O respeito que brota do conhecimento dEle, a humildade causada pela consciência do quanto eu preciso da sua bênção, do quanto eu estou em dependência de Deus. Um pastor a quem eu conheço foi filho único e temporão, nascido já na casa dos seus pais, já com mais de 40 anos, numa família muito pobre, e que se esforçou tanto para poder privilegiá-lo, tanto quanto possível, com boa educação, com boas condições de vida, cercando de amor, cercando de tudo que havia de melhor que um pai poderia dar para os seus filhos. Mas em determinado momento da vida, aquele adolescente, aquele jovem, isso acontece com todos nós, não sei se deveria acontecer, mas acontece, decidiu se dar algumas liberdades em relação aos pais, decidiu, como alguém sente, tirar o jugo ali do pescoço e seguir o seu próprio caminho, fazer as suas próprias coisas, e violou numa ocasião, violou uma das regras da casa. A regra era que ele tinha que estar em casa a determinada hora, mas naquele dia ele estava muito empolgado em ir lanchar com os amigos, em ir passar tempo com os amigos, e foi lá e esqueceu do relógio. Eu ouvi contar esse testemunho que na hora que ele deveria estar em casa, ele sentiu aquele lampejo, sabe aquele lampejo assim de culpa, aquele lampejo de estar fazendo coisa errada, mas 15 minutos depois o pai para o carro, de frente àquela lanchonete, sai do carro e olha para ele. Ele disse que o olhar do pai foi suficiente para fazê-lo perceber quão desnecessária era aquela atitude, quão infantil, quão ingrato, quão rebelde, quão maldoso em essência era aquilo, contra um pai que fazia tanto por ele, que tanto o amava. E a história diz que o pai entrou no carro, olhou para o filho, entrou no carro, e o filho entrou no carro e disse que chegou em casa antes do próprio pai. O respeito que brota do conhecimento, a humildade causada pela consciência, o zelo que nasce da gratidão. Isso deve pautar, irmãos. Isso tem que pautar o nosso relacionamento com Deus. Então hoje nós vamos ver duas coisas sobre o temor do Senhor. E nós vamos, como eu disse, continuar essa conversa por mais alguns domingos. E a primeira coisa que eu quero dizer é que há uma profecia, houve uma profecia, que está lá em Jeremias capítulo 32. Queira abrir a Bíblia para que você possa fazer as suas anotações. Jeremias capítulo 32 foi profetizado que na nova aliança haveria uma característica, haveria algo como uma marca daqueles que participam da nova aliança, que é verdadeiramente, justamente, o temor do Senhor. Profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação,
e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração, e um só caminho para que me temam. Deus diz a respeito daquela nova aliança, isso foi dito nos tempos do Antigo Testamento, por meio de um profeta do Antigo Testamento chamado Jeremias, que dias viriam em que haveria uma nova aliança com algumas características, e uma delas: eu lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos depois deles, e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, Deus diz, porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. A nova aliança, o Senhor Jesus a consumou. Ele disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. Quer dizer, como sabemos, que aquela aliança que foi profetizada por Jeremias, foi concretizada por Jesus Cristo, e nós que somos crentes hoje, que já nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Deus, somos participantes desta nova e eterna aliança, e glória a Deus por isso. Mas sim, se participamos dela, Deus diz que vai colocar o seu temor nos seus corações, nos nossos, no coração de cada um de nós. O temor do Senhor é uma característica daqueles que participam da nova aliança. Quando diz, colocarei nos seus corações, isso está muito relacionado ao que está escrito nessa mesma profecia, no capítulo 31, volte um capítulo. Versículo 31 de Jeremias, não está no slide, mas você tem aí na sua Bíblia. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui no capítulo 32 ele diz: porei o meu temor nos seus corações. Sinteticamente, em poucas palavras, a característica distintiva e principal desta nova aliança é o agir do Espírito Santo. Hoje nós que vivemos no período do Novo Testamento, da graça, da nova aliança, temos um agir do Espírito Santo entre nós que o mundo nunca antes conheceu, convencendo-nos do nosso pecado, vindo estar conosco. O Espírito de Deus habita em vós, escreveu o apóstolo. E quando o Espírito de Deus habita em nossos corações, irmãos queridos, é para colocar, como Deus diz, porei o meu temor nos seus corações. A presença do Espírito de Deus faz com que nós tenhamos para com Deus este temor que Ele abençoa. Esta é a característica da nova aliança, este é o agir do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus age no meu coração, no seu, será para nos fazer temer o Senhor e andar em temor na presença do nosso Deus. Posso dizer que Jesus Cristo temia o Senhor? Posso dizer isto? Posso, porque toda a vida do nosso Salvador foi uma vida marcada pelo temor do Senhor, Ele andando com seu Deus, submetendo-se ao seu Deus, amando e servindo o seu Deus, zelando pelo seu Deus, honrando o seu Deus. Toda a vida de Jesus Cristo foi uma vida no temor do Senhor, e se o mesmo Espírito de Jesus habita em mim, Ele fará com que também a minha vida, seja uma vida no temor do Senhor, também a sua vida. Queridos, nós começamos este culto cantando, nem todos estavam aqui, vamos lembrar de olhar o nosso reloginho, amém? Nós começamos este culto cantando: Espírito, enche a minha vida. Mas quão sinceras são nossas palavras neste quesito? Quão verdadeiras? É uma canção bonita de se cantar,
Mas quão verdadeiras são estas palavras, no que diz respeito ao nosso interesse de que Deus transforme o nosso entendimento, no que diz respeito ao nosso interesse de que Deus opere sobre o nosso coração, no que diz respeito a que Deus nos faça mais e mais andar no temor do Senhor. Talvez alguém queira conciliar um cântico tão bonito, Espírito enche a minha vida, com uma vida esvaziada. Penso eu que uma das características da pessoa cheia do Espírito Santo é que esta pessoa teme a Deus. E a pergunta que eu tenho feito em meu coração é se pode-se dizer de mim que eu sou um homem que teme a Deus. A resposta está presente na minha vida. Está presente na forma como eu com Deus me relaciono. Está presente na forma como eu olho para as coisas de Deus. Está presente no valor, está presente no amor que eu dedico às coisas do Senhor. Está presente no zelo. Sou eu zeloso? Sou eu zeloso? És tu zeloso com as coisas do Senhor? Ou não, não somos, somos descuidados. Então precisamos voltar para o temor do Senhor. Sou eu respeitoso para com meu Deus? Ando eu reverentemente na sua presença? Não. Então eu preciso voltar para o temor do Senhor. Tenho eu consciência do quanto eu dependo de Deus? Ou será que nas minhas ações corriqueiras, cotidianas, eu ajo, na verdade, confiado em meu próprio planejamento, em meu próprio programa, em meu próprio entendimento? Então eu preciso voltar para o temor do Senhor. Ei a vós que agora dizeis, amanhã iremos para tal lugar, e faremos isto, e passaremos lá tanto tempo, e o que a Escritura nos diz para fazermos? Andar no temor do Senhor, dizendo, se o Senhor quiser, não somente viveremos, como faremos isto e aquilo. E o que é isto? É andar no temor do Senhor. Quer dizer, se Deus quiser, se for da vontade do meu Deus, se Deus convergir os planos, se Deus dessa maneira abençoar, se Deus assim permitir, sempre algo constante e contínuo, uma atitude de respeito, de sujeição em relação a Deus. Se o Senhor quiser, os meus planos estão submetidos à vontade dEle. Se o Senhor permitir, se o Senhor se agradar disto, tal e tal acontecerá. Percebe que é uma relação de dependência? Percebe que existe uma sujeição à sabedoria maior, à bondade maior, ao plano maior de Deus? E a nossa conformação a isto é uma verdade na vida de quem vive no temor do Senhor. Então eu quero dizer em segundo lugar que o temor do Senhor, ele afeta a nossa vida com Deus em primeiro lugar. Não hoje, mas depois falarei sobre a nossa vida com o nosso próximo, nossa vida conosco próprios. Falarei sobre as bênçãos reservadas para os que temem ao Senhor. Era muito assunto para uma mensagem de domingo de manhã. Hoje vejamos isto. Tanto que, primeiro de tudo, o temor do Senhor é uma marca dos salvos, dos que pertencemos à nova aliança, quanto ele afeta a nossa vida com Deus. A primeira coisa que eu quero dizer é que, a partir do temor do Senhor, nós podemos viver como apraz o nosso Deus. Pelo temor, nós passamos a viver de uma maneira que agrada a Deus. E isto é apenas uma síntese, se não uma repetição do que eu já disse. O versículo já foi lido, mas veja o que está em Deuteronômio 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que é que o Senhor pede de ti? E quando eu leio este versículo, eu não coloco Israel, eu coloco assim, agora pois, ó Hugo, que é que o Senhor pede de ti? O Senhor pede de mim que eu tema o Senhor meu Deus. E se eu puser isto, irmão, como algo fixo em meu coração e você, como algo fixo no teu coração, então nós viveremos como apraz o Senhor. Veja o que decorre, que andes em todos os seus caminhos, que o ames, que sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua
alma. Se você não vive no temor do Senhor, você não vai agradar o nosso Deus. Se as suas ações são autônomas, não ações da dependência, se os seus planos são os seus planos de independência e não de obediência, se você não tem consciência do quanto precisa da bênção de Deus, se você não tem esta vida no temor do Senhor, a sua vida não será agradável a Deus. Mas se você andar e viver no temor do Senhor, Deus se agradará de você. Um salvo não tem objetivo maior na vida do que agradar a Deus. Talvez uma das razões porque a gente se confunde é porque a gente esquece o que está no começo, o que está no meio, o que está no fim, o que está em cima, o que está no meio e o que está lá embaixo na lista. E a gente é tentado a querer viver para uma carreira, tentado a querer viver para construir um patrimônio, tentar querer viver para conseguir diplomas e títulos e sucessos e tantas coisas. Mas eu penso que para um crente em Jesus Cristo deve estar muito claro, o objetivo número 1 da vida é agradar o Senhor nosso Deus. Para agradá-lo, é necessário viver no temor do Senhor, e você não o agradará se não for vivendo no seu temor. Vejamos que pelo temor do Senhor, nós vamos buscar crescer no conhecimento da palavra de Deus. Alguém que teme a Deus será muito apegado à sua Bíblia, e você pode avaliar e medir o seu temor do Senhor pela sua relação com a sua Bíblia. Alguém que teme o Senhor, repito, é alguém que quer estar constantemente voltado para o livro de Deus. Veja o que está lá no Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18 e 19. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, esta palavra é sobre os reis que Israel no futuro teriam, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, uma cópia do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo. Agora veja, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar as palavras desta lei e estes estatutos, para cumpri-los. Se um rei de Israel, você consegue imaginar quantas ocupações um rei de Israel tinha no seu dia? Quantas tarefas ele tinha que atender, quantas responsabilidades pesavam sobre ele? Se o rei de Israel, com tudo que ele tinha de gerir, com tudo que ele tinha de cuidar, tinha de ter tempo para a palavra de Deus, quanto mais nós. Se o rei de Israel, cercado de tantos conselheiros, precisava se debruçar sobre a Escritura Sagrada, quanto mais nós precisamos. Queridos irmãos, se nós queremos andar no temor do Senhor, então nós teremos uma relação muito próxima com este livro que temos aqui diante de nós. Este livro, o livro de Deus. Um profissional tem os seus livros muito próximos de si. Um profissional do direito tem o seu vademecum muito à mão. Um profissional de outras categorias tem os seus livros fácil acesso e os conhece familiarmente. Quando precisa localizar uma informação, quando precisa confirmar uma informação, precisa ter aquilo que depende de fácil acesso e com familiaridade. Ninguém aqui vai contratar um advogado que hesita em dizer a respeito do que diz a lei do nosso país. Que triste, que lamentável cena de um crente, talvez um crente já há muitos anos, para quem a Bíblia é um livro fechado e desconhecido, e diz, como diz a Bíblia, Deus ajuda quem cedo madruga. Sabia que isso não está escrito, né? Sabia? Acho que eu tirei alguma dúvida aqui. Queridos irmãos, nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus. Você quer viver no temor do Senhor, meu irmão? Então faça da Bíblia o livro que você conhece de capa a capa. Não seja um estranho de Obadias, nem de Abacuque, nem de Sofonias, porque Deus estava com eles e falando por meio deles para nós. Não estejam coladas as páginas da sua Bíblia. Não estejam
desconhecidos os versículos dos quais promana a verdade de Deus para nossas vidas. Se você quer viver no temor do Senhor, você vai buscar crescer na palavra de Deus, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus. O tolo, diz o livro dos Provérbios, o tolo é o que se dá por seguro. O sábio, diz o livro dos Provérbios, é prudente. O tolo se dá por seguro. Mas dar-se por seguro é uma atitude tão frequente na vida de tantos de nós. Nós nos damos por seguro diante de um semáforo. A gente passa no semáforo vermelho, seguro de que não vem um carro do outro lado. E quando quase pega, a gente diz: obrigado, Jesus, pelo livramento. O tolo se dá por seguro. A gente se dá por seguro quando administra o nosso dinheiro mal, contando com o que vai cair dali a pouco, daqui a algumas semanas. O tolo se dá por seguro. A gente se dá por seguro, irmãos, quando não anda com respeito e reverência na presença do nosso Deus. E quando não agimos e vivemos e andamos no temor do Senhor. Pelo temor do Senhor, nós andamos com reverência e respeito perante a face dEle. Veja o que está escrito, 2 versículos idênticos. Levítico 19:30 é idêntico a Levítico 26:2. Deus diz: guardareis os meus sábados, e o meu santuário reverenciareis. E aí a palavra é temor. Eu sou o Senhor. Deus diz: guardareis os meus descansos. A palavra sábado significa propriamente dito descanso. Guardareis os meus descansos, e o meu santuário temereis. Eu sou o Senhor. Senhor, esses 2 versículos aí estão muito longe de nós de 2022. A gente entra na casa de Deus como se estivesse entrando na feira, jogando a bolsa para o lado, arrastando as crianças. A gente não sabe temer o santuário de Deus, mas precisamos. Guardareis os meus descansos, mas nós tomamos o dia do Senhor para o nosso lazer, para as nossas tarefas de casa. Nós tomamos o dia do Senhor para nós. Deus diz: esse dia é meu. E a gente diz: não, Senhor, é meu. Não é teu não, é meu. É para mim, é para eu dormir até tarde, é para eu fazer o que eu quero, é para o meu churrasco, é para os meus amigos, é para a minha diversão. Não é teu não, Senhor, é meu. Veja o que a Bíblia diz sobre o temor do Senhor: guardareis os meus dias de descanso, e o meu santuário temereis. Eu sou o Senhor. Eis mais algo para a gente ver na nossa vida, irmãos. Se tememos a Deus, o temor do Senhor é andar com reverência e com respeito perante a sua face. Deus é digno desse respeito, não por medo, mas por amor. Não por medo, mas porque temos alguma noção de quem Deus é, de toda a sua santidade, de toda a sua glória, de toda a sua imensidão, de toda a sua infinitude. Como, irmãos? Como? Veja como nós somos nas nossas relações humanas. Se a gente conhece alguém que tem dinheiro, muitas pessoas são assim. Conhece alguém que tem dinheiro, já fica todo cheio de salamaleques, todo cheio de subserviência. Conhece alguém que ocupa um poder público, uma posição eleita, 4 anos sai, mas a gente fica todo cheio de cortesias, todo cheio de cordialidades. Mas o Deus eterno, o Rei, o soberano Senhor, aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono, perante Deus não temos o mesmo temor, não temos a mesma reverência. Até com o patrão, alguém pode chegar até a se curvar diante do chefe. Mas diante de Deus, não temos a mesma reverência e o mesmo respeito. Algo não está certo. Aqueles que temem o Senhor, reverenciam o Senhor. Reverenciam o Senhor. Pelo temor do Senhor, irmãos, vamos prosseguir. Nós zelamos por nossa santificação. Nós temos visto muito. Permita-me fazer aqui uma recapitulação breve. O temor do Senhor é uma marca distintiva daqueles que fazemos parte da nova aliança
Traduzindo em outras palavras, um salvo teme o Senhor. Um salvo teme o Senhor. E agora estamos vendo o impacto que o temor do Senhor tem em nossa vida com Deus. Primeiro, porque buscamos viver como lhe apraz. Segundo, porque nós buscamos crescer no conhecimento da sua palavra. Porque nós andaremos reverente e respeitosamente perante a sua face. Irmãos, por causa do temor do Senhor, nós zelaremos por nossa santificação. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para a distinção que Paulo faz neste texto entre imundícia da carne e imundícia do espírito. Vou fazer uma pergunta. Quando eu falo o grande pecado do rei Davi, quem aqui se lembra de Batseba? Por favor. Quando eu falo o grande pecado do rei Davi, quem se lembrou de Batseba? Quando o rei Davi pecou em relação a Batseba, a mulher de Urias, ele orou e disse: eu pequei. Mas quando ele mandou contar o povo, para se gloriar do número dos seus homens, para pôr a sua confiança não em Deus, mas nos seus exércitos, e ele foi confrontado, ele orou e disse: grandemente pequei. Quando ele cometeu um pecado imundo, sujo e vulgar, ele disse: eu pequei. Mas quando ele desonrou a Deus, confiando mais nos seus homens e nas suas armas do que em Deus, ele disse: grandemente eu pequei. E aqui talvez nós possamos fazer a distinção entre imundícia da carne e imundícia do espírito. Não que haja uma dissociação entre as duas coisas, mas é porque existem pecados que passam despercebidos e que Deus os considera tremendos e terríveis. O adultério é um pecado tremendo, sem dúvida é, mas o Senhor nosso Deus disse que abomina o orgulho, pecado muito mais fácil de se encontrar nos corações. A língua mentirosa, os olhos altivos. Você conhece aquele texto de Provérbios que eu estou aqui me referindo. Um segundo exemplo bíblico. Na parábola de Jesus Cristo, certo homem tinha 2 filhos. E um cometeu o pecado, tomou a herança, fugiu e viveu dissolutamente imundícia da carne. Mas o outro, que permaneceu dentro da casa do pai e que por qualquer ponto de vista humano, por qualquer avaliação de qualquer um de nós, seria um filho perfeito, o filho que ficou em casa, o filho que está cuidando dos pais, o filho direitinho, o filho que não escorregou, o filho que não tropeçou, o filho que não saiu do caminho, sim, mas esse foi o filho que pecou mais grandemente na parábola. Pelo temor do Senhor, irmãos, nós aperfeiçoaremos a santificação, diz Paulo, da imundícia da carne e da imundícia do espírito. Não só ações de pecado identificáveis, talvez algumas que chamaríamos até de escandalosas, mas coisas que são reprováveis aos olhos de Deus, tais como preguiça e orgulho, que são pecados muito mais fáceis de se achar, cobiça e inveja também. O nosso zelo por nossa santificação será intenso, verdadeiro, porque sabemos que se vivermos vidas santas, agradaremos o nosso Deus. E guarde isto, esta é a essência do que é o temor do Senhor, é querer andar e viver de tal maneira que a Deus agrademos. Pelo temor do Senhor, nós zelamos por nossa santificação. Veja o que está em Provérbios ainda nesse assunto, Provérbios 16, 6, pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Qualquer um de nós, ao examinar o nosso coração na presença de Deus, talvez encontraremos
pecados que já estão lá tempos. E talvez hoje seja o dia que o Senhor está nos chamando a fazer uma oração específica e dizer: ajuda-me, Deus, a temer a Ti nesta área da minha vida. Me ajuda, Deus, a temer a Ti nisto também, porque nisto também eu quero agradar a Ti. Primeira coisa, irmão, que o temor do Senhor afeta em nossa vida é a nossa vida com Deus, porque o temor do Senhor refere-se primeiramente de tudo à nossa vida com Deus. Pelo temor do Senhor, nós buscaremos ser úteis no serviço do nosso Deus. Pelo temor do Senhor, nós buscamos ser úteis, servindo em sua obra, trabalhando na causa de Deus. Palavras de Paulo novamente em 2 Coríntios 5, 11, assim, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Repito o começo do versículo: sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. A força que movia o apóstolo Paulo no seu grande ministério missionário e evangelístico era o temor do Senhor. Se houver o crente entre nós, eu imagino que não há, mas se houvesse um crente preguiçoso, um crente assentado, um crente inerte no trabalho de Deus, eu diria e aconselharia a esse irmão: tema o Senhor, queira agradar a Deus, ofereça a Deus do seu tempo, ofereça a Deus da sua energia, ofereça a Deus da sua vida, ofereça-se por inteiro a Deus, para que Deus possa fazer a obra dele por meio das suas mãos, por meio da sua vida. Tema o Senhor. A força do trabalho de Paulo não era ativismo. A força do trabalho de Paulo não era a busca por honra, por cargos, por títulos. A força do trabalho de Paulo era o temor do Senhor. E agora ponha isso em perspectiva: quão incansável e quão impossível de interromper e de deter era esse apóstolo no trabalho do Senhor. Esse apóstolo trabalhava como poucos. No dia que ele foi apedrejado e com as feridas abertas, ainda curando-se, Atos 16, ele se levantou no dia seguinte para continuar servindo o Senhor. Não havia tempo a perder, não havia tempo a perder. Qual era a força do trabalho para Deus? O temor do Senhor. O modelo, o exemplo de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. E eu penso que muitos do nosso tempo vivem o oposto deste versículo. Jesus diz: eu vim ao mundo não para ser servido, mas para servir. E muitos dizem: eu vim ao mundo não para servir, mas para ser servido. Isso está errado. A quem pensa assim, a quem sente assim, eu direi, eu aconselharei: tema o Senhor. Por fim, pelo temor do Senhor, nós odiamos aquilo que é mal. E nós nos desviamos daquilo que é mal. Pelo temor do Senhor, nós odiamos aquilo que é mal. E nós nos desviamos daquilo que é mal. 2 versículos em Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Guarde o começo do versículo: o temor do Senhor é odiar o mal. E o próximo versículo é Provérbios 14:16, também vou ler só o começo do versículo. O sábio teme e desvia-se do mal. Por um, nós aprendemos que o temor do Senhor é odiar o mal, e por outro, o temor do Senhor é desviar-se do mal. Com o meu tempo nesta manhã terminando, eu devo fazer a seguinte aplicação: pelo temor do Senhor, nós não veremos o mal no mundo com normalidade. Amém? Pelo temor do Senhor, nós não veremos o mal no mundo com normalidade.
E pelo temor do Senhor, nós vamos nos desviar do mal. Nós vamos desligar a televisão, nós vamos tirar aquele filme quando começar a passar as coisas que passam nesses filmes de hoje em dia. Faz poucos dias colocamos um filme lá em casa, não assisti 6 minutos do filme. Na hora que passou algo que ofenderia, que desagradaria o coração de Deus, eu me lembrei que o temor do Senhor é desviar-se do mal. Falei, eu vou me desviar desse mal aqui. Esse mal aqui não vai me ter como plateia, não. O temor do Senhor é odiar o mal. O temor do Senhor é desviar-se do mal. Ah, queridos irmãos, pela falta do temor do Senhor, a gente pensa assim, não, eu sou crente, eu sou maduro, eu consigo absorver essas coisas sem elas me fazerem mal. Vai nessa, bobão. Tema o Senhor, tema o Senhor, guarde-se daquilo que desagrada ao nosso Deus, tema o Senhor. O temor do Senhor é desviar-se do mal. Não queremos nada do mal, daquilo que desagrada ao nosso Deus, presente em nossa vida. Eu não estou terminando a minha mensagem, eu estou suspendendo, e em breve reabrirei, Deus assim o permitindo. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer, e eu farei nos próximos domingos. Em Jó capítulo 1, versículo 8, Deus disse a Satanás, meu servo Jó é um homem temente a Deus. Em Jó capítulo 2, versículo 3, Deus disse a Satanás, meu servo Jó é um homem temente a Deus. A pergunta, queridos irmãos, que tem voltado à minha consciência vezes e vezes estes últimos dias é: dirá Deus o mesmo a meu respeito? Dirá Deus a respeito de Hugo? Hugo é um homem temente a Deus? Eu tenho me perguntado se é isso que Deus tem a dizer a meu respeito. Faça-se a mesma pergunta. Será que Deus dirá de você que você é temente a Deus? Deus disse isso a respeito de Jó. Eu também quero que Ele diga isso a respeito de mim. Oremos. Dá-nos um coração capaz, Senhor, de aprender aquilo que Tu disseste ao Teu povo nesta manhã. Dá-nos graça, Senhor, e o auxílio do Teu Espírito, para que não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. Dá-nos graça, Senhor nosso Deus, para que vivamos no temor do Senhor, e assim em tudo Te agrademos, e assim, Senhor, possamos ter sobre nós em todo o tempo a Tua bênção. Obrigado por este culto da manhã, obrigado agora pelas classes que vão se reunir com a Tua bênção, e que o Senhor abençoe cada professor e cada aluno em aprender um pouco mais da Tua palavra. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja convosco, irmãos, em nome de Jesus. Amém.